Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Boa noite. Amém? Sejam bem-vindos os irmãos que estão na live. Glória a Deus. Queridos, abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 João, primeiro capítulo. 1 João fica antes de 2 João, segundo o pastor Luiz. Aleluia. Fica lá no finalzinho da sua Bíblia. Eu quero compartilhar uma mensagem com os irmãos nessa noite. Mas antes vamos orar. Coloca a mão no seu coração, eu quero orar com você. Amém? Pai querido, muito obrigado pela oportunidade, privilégio de mais uma vez estarmos reunidos no Teu nome. Cremos, Pai, que o Senhor se faz presente aqui neste lugar. Te pedimos, Senhor, a Tua graça, que a Tua unção seja derramada, Senhor, como chuva. O Teu sangue seja derramado sobre nós, nos livrando e nos purificando, Senhor, de todo pecado. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos, ó Deus, que os Teus anjos, Pai, venham agir em nosso favor. Alcança, Senhor, a cada um de nós, Pai, nas nossas fraquezas, e que nós possamos, Senhor, sair daqui, Senhor, não só alimentados, mas nutridos pela Tua palavra. Cremos, Pai, que estamos contigo e o Senhor está conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 João, primeiro capítulo. Amém. Eu quero iniciar essa mensagem nessa noite fazendo uma pergunta para você. Você já foi enganado alguma vez? Sim ou não? Você já se enganou alguma vez? Talvez, ou várias. E a pior coisa que tem não é só descobrir que fomos enganados. Para mim, tenho eu que pior é quando você descobre que você se enganou a si mesmo. Por causa de convicções erradas, por causa de ideias e pensamentos errados. Semana passada, na sexta-feira, nós ministramos aqui sobre os 2 discípulos que voltaram o caminho de Emaús. Eles estavam enganados consigo mesmo ao responder para Jesus em Lucas 24: nós pensávamos que era Ele quem redimiria Israel. Muitas vezes nós conseguimos identificar o erro, o engano de várias formas, de várias pessoas, em vários momentos, mas dificilmente conseguimos enxergar os nossos erros. É mais fácil você observar os erros, o engano de outras pessoas. Essa semana eu estava meditando sobre isso, exatamente sobre a falsidade, o engano, as mentiras. E o Senhor, não sei eu se foi uma visão, se foi um sonho, ou se foi uma imaginação, mas tem muito a ver com o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Eu vi como se eu estivesse num lugar diante de uma pessoa e aquela pessoa começava a contar histórias para mim, como se fosse planos de vida, como se fossem planejamentos a respeito do futuro. E após ter terminado tudo aquilo, eu entendi que tudo aquilo que ele estava falando para mim não era fé, não era através da fé, mas sim como se fosse algo imaginário, como se fosse uma fábula, um conto. E eu olhei para ele e a única resposta que eu dei foi: você é uma fraude. No meu coração, naquele momento, veio assim aquele texto que diz: não defraudeis o seu próximo. Mas eu entendi que aquela pessoa que estava falando para mim, contando aquelas coisas, estava vivendo uma mentira, vivendo um engodo, e que toda a vida dela era uma fraude. E eu comecei a meditar na palavra de Deus, e eu comecei a entender que algumas pessoas, elas vivem uma vida inteira, talvez junto com Jesus, andando com Ele, participando do ministério de Jesus, e a sua vida todinha é um engano, é uma fraude. Por exemplo, Pedro, durante 3 anos, durante o ministério de Jesus, ao qual ele andou com Jesus na terra, andava com uma espada empunhada.
acreditando que Jesus faria aquilo que ele imaginava que ele queria. Que Jesus fosse um homem que ia se levantar contra o Império Romano com uma milícia, uma guerrilha, e livrar o povo judeu da escravidão de Roma. E por várias vezes a Bíblia me diz que Pedro, ele se enganava, e tinha momentos até que ele dava e usava, deixava Satanás usar a sua própria boca. E quando Pedro fez isso, ele não percebeu que era o diabo falando na boca dele. Jesus veio e repreende: cala-te, Satanás. No primeiro capítulo de João, eu quero ler a partir do versículo de número 5. 1 João capítulo 1, versículo 5. João declara assim: esta é a mensagem que dele ouvimos. Ou em outras versões, a verdade que dele ouvimos. A verdade que Jesus pregou, a verdade que Jesus viveu. Esta é a verdade que dele ouvimos. E também vos anunciamos que Deus é luz. Fala comigo: Deus é luz. Amém? Luz do mundo. E que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Versículo 6 diz: e se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos, não aplicamos a verdade. Eu compartilhava ali em Carlos Barbosa. Você quer ver uma pessoa que diz que conhece Jesus, que serve a Jesus, é só ir num jogo de futebol de crente. Você já foi num jogo de futebol de crente? É complicado. Lá em Brasília eu ia em muitos, e eu preferia jogar futebol com o ímpio, que respeitava mais a pessoa, e era mais do que natural do que eles falassem palavrão, do que o crente ser uma coisa dentro da igreja, chegar lá na hora do futebol, porque está com a fervendo do jogo ali, fala um monte de palavrão, dá um chute mais forte num, machuca no outro, depois quer apertar a gravata do irmão ali, encolerar ele, enforcar. Eu falava aqui que a Bíblia diz que o coração do homem, ele é cheio de muitas coisas, e a boca fala do que o coração está cheio. Muitas vezes o Facebook, o Instagram entrega todas elas. E esse tipo de coisa é uma vida fraudulenta. Porque você entra na rede social de uma pessoa, de um irmão, não estou falando do ímpio, estou falando do crente. Você entra na rede social e você só vê coisas que não são verdadeiras. A partir do princípio que propriamente as fotos são cheias de maquiagem. Você chega lá no ao vivo e a cores ali, e você vê: ué, meu irmão, o que aconteceu com você? Lá na foto tá tão bonitinho, mas aqui é outra coisa. Tem crente que você se assusta quando você vê ao vivo, querido. Mas assim são a vida do cristão dia a dia. Não é por causa da internet, não é por causa mas é por causa do nosso eu. Se de fato guardamos a palavra de Deus, e falamos que servimos, e falamos que andamos com Ele, que conhecemos a Cristo, por que ainda há trevas dentro de nós? Olha o que ele continua dizendo, versículo 6, se dissermos que temos comunhão com Ele, se eu conheço a Cristo, se eu venho para o culto, se eu participo da ceia, se eu trago a minha oferta, se eu digo que eu tenho comunhão com Ele, mas eu ando nas trevas, eu estou vivendo o quê? Mentira. Fala para o teu irmão: mentira, fraude, falsidade e engano. Versículo 7, mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar com Cristo e viver a verdade não significa que você não vai parar de pecar, mas você não vai viver pecando, porque logo depois no capítulo 2, João ele declara a partir do versículo 1: meus filhinhos, eu falo essas coisas para vocês, para que vocês não deem ocasião ao pecado.
Mas se pecarmos, nós temos um advogado, a saber, Jesus Cristo, o advogado fiel e justo. Versículo 8: e se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos. Ou seja, olha o que Paulo declara na ceia. Quando nós nos reunimos para compartilhar da ceia: examine-se o homem a si mesmo, antes que coma e beba. Ele está falando para que você faça uma verificação, um filtro, de como que você está ali naquele momento da comunhão com Cristo, do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. E ali ele declara que se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Temos um senso de justiça, temos um senso de que nós somos sempre o principal beneficiado. Vamos nos poupar a nós mesmos, porque se eu me julgar, eu não seria julgado. Porque eu não me julgaria, porque os meus atos, minhas palavras, meus pensamentos, muitas vezes me conduzem a achar que eu estou correto. Olha o que a Bíblia diz no livro de Salmos: enganoso é o coração do homem. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço o seu poder. Sexta-feira nós compartilhávamos aqui que nós precisamos viver uma vida dependente de Deus e não deixar Deus trazer Deus para a tua vida só no momento de dificuldade, de calamidade. Não, é falar como Paulo declarou: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nos enganamos a nós mesmos e não há nenhuma verdade em nós. Se você não consegue olhar para dentro de si e não encontrar erro, tem alguma coisa errada. Você não devia estar aqui, talvez. Você devia estar como Enoque, que foi levado para os céus. Se nós olhamos para dentro de nós e não conseguimos encontrar erros, ou é porque estamos como Saulo, com escamas nos olhos, que não consegue enxergar aquilo que está diante dele, ou porque somos muito hipócritas, ou vivemos uma fraude porque gostamos. Muitas pessoas se escondem, muitas pessoas ficam maquiando, dizendo ser uma coisa, mas não é na verdade. No fundo ela esconde. E a Bíblia me diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. É melhor que eu venha e fale abertamente para Deus, ou fale para o meu pastor, ou fale com minha esposa, ou com você, com seu marido, do que vir tudo à tona de repente, de uma vez. E você vai dizer: o diabo se levantou, Deus me abandonou, isso, aquilo. Não. A Bíblia diz que os mentirosos ficarão de fora. E viver uma mentira significa que você é um mentiroso também. Na minha adolescência, na minha infância, eu era muito, mas muito mentiroso. Eu mentia para sustentar mentiras, e daqui a pouco aquela mentira se tornava uma verdade para mim, e eu acreditava com todas as minhas forças e brigava para sustentar aquilo, dizendo que era uma verdade. Dizem que uma mentira, muitas vezes falada, maquiada como verdade, ela acaba se tornando uma verdade. Você quer ver como que você ou pode estar vivendo uma mentira ou estar acreditando em mentiras? É só você ligar a sua televisão, bota lá no canal da Rede Globo. Você consegue extrair alguma verdade sem que tenha um fundo de mentira? Você assiste uma novela e daqui a pouco isso acontece com as mulheres, não acontece com os homens. Isso acontece lá em Brasília, pastor Luiz. As irmãs as solteiras, ela vê lá o galã beijando a irmãzinha, elas: Jesus. Elas acreditam que aquilo ali, aquela encenação vai acontecer um dia com elas, porque elas vivem sonhando com um príncipe encantado.
A Bíblia diz que aquele que vive na mentira, ele não é aperfeiçoado, do contrário, ele é cada vez mais deformado para a vida. Faça uma pergunta: você consegue ficar 5 minutos perto de alguém que só conta mentira? Eu já tive do lado de pessoas que de 100 palavras, 95 talvez eram mentiras. E quando termina a conversa, você bate o nome daquela pessoa e faz aquela cara de folha. Amém, irmão. Amém, Deus te abençoe. Vamos lá, vamos seguir. Amanhã é segunda-feira. Começa tudo de novo, final de semana que vem. Preste bem atenção no que você tem vivido. Talvez você seja uma fraude e não saiba. Porque se você não vive a verdade de Cristo e não pratica ela, olha o que diz o texto. Versículo 9 em diante diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas se dissermos que não temos pecado, fazemos dele mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se você não consegue viver uma palavra, uma frase, um versículo da Bíblia, Deus não está em você, e a verdade não está em você, o amor do Senhor não está dentro de você, e você acaba se tornando uma fraude. Capítulo 2, versículo 1, ele diz: ainda há esperança. Fala para o teu irmão: ainda há esperança para você. É uma noite de oportunidade. Mas, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para junto com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o pagamento pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que conhecemos a Cristo, se guardamos os seus mandamentos. O contexto guardar significa praticar. Fala para o teu irmão: você pratica a palavra de Deus? Se você pratica, você está em Cristo. Agora, se você não consegue praticar, eu me arrisco em não dizer que pratico a palavra de Deus. Que isso, pastor? Eu tento. Tem coisas que a palavra nos diz que temos que fazer que não conseguimos ainda. Mas eu tento viver o máximo possível. Houve uma época da minha vida que eu buscava de congresso em congresso, de evento em evento, uma nova revelação da palavra de Deus. E até que o dia que Deus falou para mim, eu orando e pedindo: Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Deus falou no meu coração bem assim: por que você quer mais se você ainda não conseguiu viver o pouco que você tem? Se o pouco que você tem você não consegue viver. Falamos aqui de hipocrisia, que significa falar de coisas que são verdadeiras, mas você não consegue viver. Versículo 3, capítulo 2 e 3. E nisto sabemos que conhecemos a Cristo, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz que eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Fala para o teu irmão: não adianta vir para a igreja se você não pratica a palavra, porque é esta palavra quem cura, quem salva, quem liberta, quem transforma todo o teu entendimento, teu caráter, toda a tua alma é alcançada através da palavra. É a fé que vem através da palavra que faz com que você ande sobre as águas e viva num sobrenatural de Deus. Se você diz que conhece a palavra de Deus, mas não pratica, você está fazendo alguma coisa de errado. Você está vivendo uma vida de mentira, de falsidade.
Mas, versículo 5, mas qualquer que guarda as suas palavras, o amor de Deus está nele, e tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. Nós cantamos aqui no início: quero ser como criança, te amar como tu és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes, quando a criança cresce, ela é levada a querer fazer do seu jeito, pela vontade de crescer. Quando eu era criança, eu queria ser adulto. Agora que eu sou mais velho, eu quero ser criança. Por quê? Porque tem coisas que a gente não viveu, deixamos de viver no tempo correto e queremos viver no tempo errado. Queremos aproveitar coisas que deveríamos ter aproveitado no tempo correto, e agora que é o tempo errado, queremos viver. Mas se o amor do Senhor está dentro de você, é porque você guarda a palavra, e a palavra ela serve para uma coisa muito específica dentro de você. Fala para o teu irmão: aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Se Deus derrama o amor dele na minha vida e na sua vida, é porque alguma coisa está errada, alguma coisa está deformada. Nós sabemos a raiz do problema é o pecado que deformou cada um de nós, mas o amor de Deus e a palavra de Deus, ela está sobre nós para que nós venhamos ser aperfeiçoados. Nisto conhecemos que estamos nele. Se eu consigo viver, o Senhor é meu pastor e dele eu não tenho falta, eu consigo entender que eu estou em Cristo, que eu não estou em trevas. Versículo 6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Versículo 7, amados, não vos escrevo novo mandamento, mas um mandamento antigo que desde o princípio já o tiveste. Este mandamento é antigo e é a palavra que ouvistes. É aquilo que João começa lá no capítulo 1, versículo 5. A mensagem, a verdade que dele já ouvimos. Não é algo novo, não é novidade que estamos falando aqui. Apenas precisamos abrir os nossos olhos, que são coisas que não conseguimos viver. Se a Bíblia diz que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros, por que não fizemos? Sabe por quê? Porque a outra pessoa é um mentiroso, é um fofoqueiro, ou é uma fraude. E é mais fácil você se esconder atrás de máscaras, atrás de ilusões e de fábulas e de mentiras, do que colocar para fora todo esse problema. E a tua vida continua sendo um problema dia após dia. Nada muda, nada é melhorado, porque você não consegue deixar o amor de Deus entrar e mudar tudo dentro de você. Versículo 9, mas aquele que diz que está na luz e também odeia o seu irmão, até agora está em trevas. E aquele que diz que ama o seu irmão e permanece na luz, nele não há tropeço algum, não tem erro, não tem confusão. Se tem uma coisa que eu faço, é todas as vezes que um problema muito sério, principalmente daqueles que você esconde de todo mundo, a primeira coisa que eu faço, eu mostro para a Fábio, eu conto para ela. É melhor que eu conto para ela, porque ela fique sabendo por outros. Várias vezes já aconteceu comigo, queridos. Tem coisas que eu não percebo. Teve vezes que ela chegou para mim e disse assim: ó, tu não percebeu, mas aquela mocreia ali, ó, tá dando em cima de você. Eu falei, é mesmo? Mas tem coisas que acontecem na nossa vida, tem coisas que mandam para mim no WhatsApp. Eu chego e falo para ela: olha aqui que essas criaturas ficam me mandando. Outro dia me mandaram, uma irmã mandou uma foto para mim orar.
Ela estava com umas manchas no corpo e me mandou a foto. Desculpa, mas era a foto daquela coisa. Eu falei, sangue, fogo da Bahia. Olha aqui, Fabiano. Só Jesus na causa. Você está entendendo? Mas tem pessoas que escondem. Tem pessoas que estão nas trevas achando que é luz. Tem pessoas que não conseguem enxergar. Então, porque estão andando com seus próprios pés, não deixa Deus guiar a sua vida. Porque você não consegue entrar. Você já entrou numa casa escura ali em Bento Gonçalves, onde que vai atravessar a ponte do Rio das Antas, né, para ir para Veranópolis. Logo ali, naquele local ali tem um túnel do trem. Alguém já foi lá naquele lugar? Nem sei como é que é o nome daquele lugar lá, mas tem um túnel. E algumas vezes que eu fui lá, eu tentei entrar o máximo possível, pastor, dentro daquele lugar, até onde que a luz alcançava. E chega um momento que você não consegue enxergar mais nada. E o pavor e o medo. E você sente umas coisas voando assim, batendo na sua cabeça, os morcegão. A única coisa que faz com que dê para mim um referencial é olhar para trás e ver um ponto de luz lá longe, que é a saída do túnel. Quem cai no poço, quem já caiu num poço, só tem um lugar que ele consegue olhar para cima, para referência, onde que tem luz. Primeira vez que eu fui dormir na casa do meu sogro, Jesus amado, eu estava namorando com a Fábio. E eu não estava acostumado, cidade grande, tudo é claridade, tudo é luz. E cheguei lá no meu sogro, quando apagaram a luz, meu irmão, eu não consegui dormir, pastor. Era tão escuro, tão silencioso. E eu estava com tanto medo, porque aquela cama, ela rangia, ela fazia barulho, tu fazia assim, respirava. E eu travava. Era tão escuro que eu colocava minhas mãos assim, ó, e não enxergava meus dedos. Eu não consegui dormir direito aquele dia, com medo do escuro. Eu sou de levantar muitas vezes para ir tomar água, para ir no banheiro. Eu pensei, meu Deus, se eu precisar levantar, como é que eu vou fazer aqui? Você consegue andar no escuro? Hã? Tem gente que com o tempo consegue, se adapta, leva um tempo. Tem outras que têm muita facilidade. É porque acostumou tanto andar em trevas que já não faz mais diferença. E tudo que você faz no escuro é procurar um ponto de referência de luz. Quando você está lá no escuro, o pastor Luiz, que trabalha com... o Rafael trabalha com eletricidade. Tem essas tomadas agora que são modernas, aqui no escuro elas brilham. Já viu? Tem gente que no escuro, quando está com medo, ele olha para um ponto de referência, fica olhando para a tomada. Tipo assim, eu vou levantar, vou ligar aquela luz ali ou não. Jesus, ele cita uma parábola que ninguém, acendendo uma candeia, uma lâmpada no lugar escuro, bota ela debaixo de uma cama para continuar no escuro. Ele bota num lugar bem alto. Ele bota num lugar onde que todos possam ver e ter um referencial. E não só ter um referencial, mas para poder iluminar todo aquele ambiente. Ele está falando que este é o efeito que a palavra de Deus tem dentro de mim e de você. Somos iluminados. Não andamos de qualquer maneira. Não podemos viver aí aprisionados, como as pessoas estão lá fora aprisionadas. Na mentira, na droga, na prostituição, promiscuidade, adultério, no alcoolismo, em tantas fábulas, em tantas coisas. Tem gente que acredita até em doutrinas de homens e de demônios, porque a sequência do capítulo 2, lá no finalzinho, lá no versículo 18 em diante, ali fala de falsos profetas, fala de anticristo, daquele que vem e conta coisas que não são de Deus, e as pessoas acreditam.
Satanás se faz de anjo de luz para enganar até os escolhidos. Eu vou parar por aqui porque eu sinto no meu espírito nessa noite que nós precisamos orar. Se coloque de pé. Quando João declarou no capítulo 2, versículo 9, que aquele que odeia o seu irmão, o ódio equivale a um assassinato. E a Bíblia me diz que um dos mandamentos é não matarás. Do hebraico é não assassinarás. Não está dizendo que eu não devo matar, mas se acidentalmente acontecer, é diferente, porque assassinato é premeditado. Você está entendendo? Mas se você não consegue conviver, se você está se escondendo, se você é uma pessoa que odeia tudo e todos, você não está vivendo na luz de Cristo. Você não consegue viver a palavra de Cristo. Você não consegue experimentar o amor de Cristo. Você não consegue ser aperfeiçoado por este amor. E essa palavra que eu tenho para deixar para você nessa noite, que Deus está nos dando uma oportunidade. João está dizendo, capítulo 2, versículo 1, se acontecer, temos um advogado. Temos alguém que vai interferir, temos alguém que vai nos ajudar, temos alguém que vai nos direcionar, temos alguém que vai trazer a luz da palavra de Deus na tua vida. Jesus Cristo. Amém. Meu conselho para ti nessa noite: não se esconda de Deus. Não aborte o seu chamado. Não esconda aquilo que Deus tem colocado na sua vida. E não se permita enganar a si mesmo, porque você pode se dar muito mal acreditando na força do seu braço. Dependa única e exclusivamente de Deus. Isso não significa que você não vai ter amigos. Isso não significa que você vai ter convívio com outras pessoas, não. Mas confie única e exclusivamente em Deus. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos. Se você fez uma reflexão dessa mensagem nessa noite e entendeu que talvez a tua vida seja uma fraude, porque você tem agido da sua maneira, do seu jeito, tem direcionado. Eu me lembro quando eu estava prestes a fazer 17 para 18 anos, eu não era casado ainda, e eu falava assim, não vejo a hora de fazer meus 18 anos para fazer o que eu quiser. Mal sabia eu que eu já ia estar casado, que agora eu já não podia mais viver para mim mesmo, somente tinha que viver para minha esposa, para o meu filho também. Mas é assim, você pensa quando você era criança, eu quero chegar logo aos 18 para fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Mas quando você veio para Cristo, você pensou que também seria dessa forma. Agora vou ser curado, vou ser livre, isso aqui. Não, agora eu vou ser uma pessoa liberta. Agora eu quero ser uma pessoa curada. Eu venho para Jesus para poder ser aperfeiçoado, até alcançar a estatura de ser um varão perfeito. Os olhos do Senhor procuram os verdadeiros e não os falsos. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós nos prostramos e nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Sabemos, Pai, que nada podemos, nada temos para Te oferecer, Senhor. Mas eu creio, Senhor, na Tua graça, eu creio na Tua bondade, eu creio na Tua misericórdia e a oportunidade que o Senhor está nos dando nessa noite. E Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha tirar das trevas todo aquele, Senhor, meu Deus, meu Pai, que se encontra aprisionado. O Senhor venha tirar, Senhor, meu Deus, meu Pai, do charco de lama e de lodo que é o pecado.
Em nome de Jesus Cristo, Pai, transforma, Senhor, meu Deus, meu Pai, a mente dos teus filhos, que eles possam ver, que eles possam, Senhor, meu Deus, meu Pai, serem iluminados por Ti. Sol da justiça, estrela da manhã, venha sobre nós, Pai, nesta noite, para que possamos, Senhor, verdadeiramente viver a Tua palavra, Senhor, e não nos arrependermos, Senhor, por mais que isso venha nos custar a vida, mas nós possamos, Senhor, sermos cheios do Teu amor. Te pedimos, ó Deus, que nos ajude nas nossas fraquezas, nos ajude, Senhor, a viver a verdade da Tua palavra, e em nome de Jesus Cristo, Pai, transforma, Senhor, meu Deus, meu Pai, toda treva em luz, em nome de Jesus. Amém.